Natal chegando, então vamos falar sobre mais um clássico natalino, Milagre na Rua 34. Na verdade são dois filmes. O primeiro é o clássico mesmo, de 1947, que no Brasil teve o nome de Ilusão Também Se Vive. E teve o remake muitos anos mais tarde, em 1994, com o nome, já o título original, que é esse, Milagre na Rua 34. Bem, a história se passa em Nova York, mais precisamente naquela loja de departamentos super famosa chamada Macy's, na época de Natal. Uma funcionária da loja, que na primeira versão é a Maureen O'Hara, na segunda versão é a Elizabeth Perkins, ela se chama Doris e ela é encarregada de contratar um senhor barbudo, parecido com o Papai Noel, para fazer esse papel lá na loja de departamentos, para, enfim, entreter as crianças, aquela coisa de sempre. E ela tem uma certa dificuldade para encontrar esse senhor. Quando ela encontra é um homem que vive bêbado pelos cantos, então, assim, dá maior dor de cabeça. Então, os chefes ficam em cima dela para encontrar um outro homem para substituir esse Papai Noel bêbado, que não tem a menor condição. Ela encontra, então, um senhor que estava passando por ali, que tem todas as características, e pergunta se ele não poderia... Na verdade, esse senhor, ele vê essa situação desse Papai Noel bêbado, fica indignado e vai reclamar. Então, na verdade, ele surge na vida da Doris, assim, meio que sem querer, e ela fala, não, o senhor tem a característica perfeita para fazer o papel de Papai Noel. Assim, não queria tentar, o senhor tá fazendo alguma coisa e tal... Porque se não estiver disponível, nós podemos contratá-lo assim imediatamente. Ele aceita o desafio. O ator que vive o Papai Noel é o Edward Gilwain, na primeira versão, e na segunda vem ser o Richard Attenborough. Na verdade, ele é o principal do filme. Na primeira versão, o Edward Gilwain, que é um ator muito conhecido, ele fez Orgulho e Preconceito, ele fez vários papéis, ele era um coadjuvante muito atuante em Hollywood nos anos de 1930, 1940, e um grande ator de teatro também. Ele ganhou inclusive o Oscar de melhor atriz, de melhor ator coadjuvante com esse filme. Assim, a atuação dele realmente é encantadora. O Richard Attenborough, já em 1994, também era um ator muito conhecido. Ele fez Parque dos Dinossauros, por exemplo, e fez vários outros filmes muito famosos, e também ele sempre foi conhecido como grande diretor. E então, assim, foi muito bem retratado nos dois filmes. Voltando. Ele se falou, não, eu tenho como fazer sim, e vou dar o meu melhor. E ele é contratado, e aí todo mundo fica encantado com o trabalho dele. E ele chama muita atenção de uma menininha chamada Susan, que na primeira versão é feita por nada mais nada menos que Natalie Wood, uma Natalie Wood muito fofinha, que devia ter mais ou menos uns 5 ou 6 anos de idade. Na segunda versão é feita pela Mara Wilson, que foi uma atriz mirim super famosa também, com vários filmes na carreira, que depois ela abandonou o cinema. A Susan é uma menininha, assim, muito inteligente. Ela já tem, assim... Ela é muito, digamos, realista para a idade dela. Ela não acredita em Papai Noel, porque a mãe, Doris, sempre contou para ela, desde assim que ela começou a ter entendimento, né, como criança, que não existia Papai Noel. Que isso tudo era uma coisa da indústria, para vender. Então, que ela não tivesse ilusões sobre isso. Isso choca... né, o velhinho, porque ele fica muito indignado, assim, que uma criança tão pequena já não tem mais nenhuma ilusão, já pensa como se fosse uma adulta. Eles fazem uma amizade e ela, apesar de não acreditar em Papai Noel, fica muito ligada a ele. Isso passa seu tempo, todo mundo gosta do trabalho dele, a Doris fica muito satisfeita com a escolha, e ele sempre muito sincero. E às vezes as pessoas perguntavam se tinha determinado produto lá na Macy's, e quando não tinha, ele tranquilamente mandava ir para outra loja de departamento para a pessoa encontrar. Qualquer pergunta que fizesse para ele, ele era absolutamente sincero.
começou a causar essa história de dele mandar ir para outra loja e tal, começou a causar um certo desconforto. E aí a Doris se viu obrigada a falar com ele, né, que os patrões não estavam gostando e tal. E além disso, ele sempre dizia para todo mundo que ele era o próprio Papai Noel, o Santa Claus, né, como eles chamam. Então, assim, tá, tudo bem, você acha que acho que você tá levando longe demais o seu papel. Eu falei, não, vocês não estão entendendo, eu sou o Papai Noel. E aí ele começa a entrar, né, dessa persona mesmo, e o pessoal começa a duvidar um pouco da sanidade mental dele. Também ele vai morar próximo de um advogado. Esse advogado tem o maior interesse na Doris, porque a Doris, ou ela é mãe solteira ou ela é viúva, não me lembro direito como é que eles colocam isso na história. Mas ele tá interessado nela e tal, e ele meio que ajuda um pouco nesse romance. E com essa insistência dele dizer que é Papai Noel, e começar a duvidar da sanidade dele, ele é preso, injustamente, óbvio. E esse advogado, que é vivido pelo Joe Payne na primeira versão, e na segunda versão vou colocar o nome do ator aqui embaixo. E esse advogado decide, mais para meio que agradar a Doris, que ela fica preocupada assim com essa situação, né, do nosso querido bom velhinho. Mas ele também começa, quando ele começa a juntar provas, ele começa a ver que de repente pode ser que o nosso querido seja de fato Papai Noel. E aí, só você revendo esse clássico para ter certeza disso ou não. As duas versões são muito boas, mas você sabe que esse canal sempre prioriza os clássicos. Então eu recomendo, se vocês não tiverem assistido nenhum dos dois filmes, eu recomendo o primeiro filme, que inclusive ganhou também o Oscar de melhor roteiro adaptado, porque faz parte de um conto. Mas a segunda versão também é muito fofa, essa de 94, mas eu recomendo, se puderem, assistir primeiro a de 1947 e depois essa de 94 para complementar. E é isso. Nos vemos na próxima semana. Tchau!